Não existe um CNPJ forte com um CPF fraco. E muito dos nossos comportamentos na vida pessoal reflete na nossa empresa, né? Não é motivacional. Tu tem que encontrar um motivo que vai te gerar essa ação, né? Então, por qual motivo eu quero fazer uma atividade física? Como florescer no caos, né? Planejar quando a gente tá motivado é maravilhoso. Quando a gente tá feliz, quando a gente tá bem, quando a vida tá fluindo, né? A gente tá feliz, a gente grava. Como é que a gente faz tudo isso quando tá um caos? Quando não está legal, né? Então, então, o que a gente quer? A gente quer chegar no último degrau da escada com um passo só. Então, o maior índice de mortalidade das empresas é falta de planejamento, né? A maioria das empresas fecham até 2 anos. Bem-vindas ao podcast Pode Florescer. Eu sou a Vanessa Santos, estou aqui com a Simone. Hoje num episódio maravilhoso. Hoje é o nosso episódio, qual número, Fê? 7. No 7º episódio, já passamos da metade da primeira temporada, encaminhando aí já pro gostinho de que era a segunda, né, Simone? Exatamente, muito bem-vindos aí, mais um episódio, mais um papo aí inspirador aí, para fazer a diferença na sua vida, tenho certeza. E hoje a gente vai trazer um papo que eu gosto muito. Disciplina, bons hábitos. É verdade. E eu quero saber aí, né, quem é que tá nessa onda aí. A Vanessa, olha, vamos trazer um pouquinho dessa história da Vanessa aqui. A Vanessa realmente é uma pessoa, sempre que eu conversei com ela me trouxe muito essa postura de disciplina, de comportamento, de comprometimento, muitas vezes, né, com as coisas, né? E hoje eu sinto cada vez mais que as mulheres estão buscando esse tipo de postura, até para dar, no sentido assim, não que a gente tem que dar conta, mas que a gente precisa dar conta das coisas que a gente se propõe, com leveza, com toda a tranquilidade, mas fazer as coisas que precisam ser feitas para que as coisas fluam na nossa vida. E essa parte comportamental, hábitos, posturas, a disciplina do teu dia a dia, como é que tu encaixa isso na tua rotina? Eu acredito que tu já tem uma rotina, porque tu vem postando bastante os hábitos que tu vem trazendo. Eu gosto bastante de organização, de disciplina. Então, eu tenho a minha rotina, mas ela é flexível, né? A gente consegue também fazer o que precisa ser feito de uma forma leve. Hoje não dá, tem que fazer amanhã e tá tudo bem. Não deu para fazer tudo hoje, tá tudo certo. Mas eu trago muito isso para mim. E hoje a gente vai ter uma convidada aqui especial que fala sobre isso e eu adoro esse tema. Então, hoje vai ser muito legal pra gente compartilhar tudo isso e para eu me inspirar mais. Porque se tu acha que eu sou disciplinada, tu vai ver ela, Simone. Pois é, eu tô extremamente assim, ansiosa para ver o que ela vai trazer aqui para nós, porque eu realmente tenho coisas que eu preciso assumir aqui para vocês. Eu tenho que ainda muitas disciplinas a serem encaradas no meu dia a dia. Eu sou organizada, né? Tu falou um pouquinho do teu. Eu sou extremamente organizada no meu dia a dia. Mas a disciplina, muitas vezes, de procrastinar algumas coisas, a gente deixa. A gente deixa, isso não é legal. Então, hoje a gente vai se inspirar com uma pessoa muito especial. Mas antes de dizer quem é, eu quero lembrar vocês... O suspense de sempre, né? Eu quero lembrar vocês que o nosso episódio vai ao ar toda terça-feira, às 18 horas, lá no YouTube. Então, segue o nosso Instagram também para vocês saberem. Já dá um print da tela, compartilha, marca que no final da temporada vai ter um sorteio bem legal, que vocês vão gostar do prêmio que a gente vai trazer para vocês. E comentem lá o que tá batendo aí para vocês, qual é a parte que faz sentido, como é que vocês estão hoje nessa parte aí da disciplina também. Vamos começar, Simone? Bora receber aí com muito carinho nossa convidada de hoje, a Priscila de Menezes. E eu já aproveito para te fazer aquela pergunta. Que mulher é essa, Pri? Conta para nós. Definir a Priscila de Menezes, né? Não é uma tarefa fácil, assim, né? Eu acho que eu me vejo uma mulher de fases, né? Sempre buscando essa evolução, né? Mas sou aí, então, venho da parte analítica, né? Sou administradora, sou especialista em gestão de pessoas, adoro essa parte de comportamento, né? Hoje atuo como personal de negócios e sou, então, essa profissional, sou mãe, sou atleta, sou mulher, então eu gosto de todos esses papéis de conciliar. Eu acho que a gente, em alguns momentos eu achava que eu tinha que ser, né? Eu acho que a gente está, né? Então a gente sempre está em algum momento da vida, né? Então eu sempre tive muita inquietação, né? Quem eu sou. Então eu sempre estou nessa busca, assim, de várias faces, de várias Pri. E é assim, essa intensidade, esse 880, assim, que é essa mulher aí, Priscila.
E que te faça uma mulher maravilhosa, incrível assim, né? Olha tudo isso. Eu vou começar contando como que eu conheci a Priscila, porque ela me torturou. Ela me torturou quando eu conheci ela. Ela fazia uma consultoria, né? E aí ela veio, eu estava num grupo de mulheres, a gente estava construindo um projeto ali, e ela veio para nos ajudar ali, como uma estrategista que ela é. Ela fez alguns testes de personalidade com a gente e trouxe alguns exercícios para a gente fazer, umas dinâmicas. E lá ela fazia a gente gravar vídeos. E eu nunca tive dificuldade em falar com as pessoas assim, eu inclusive já dava curso, ensinava, era essa parte de liderança ok para mim. Mas quando eu comecei com as terapias, que eu vim para o Instagram, que precisava fazer vídeo, eu não conseguia. Eu gravava os vídeos e travava. Não conseguia, não me lembrava nem meu nome. E a Priscila dizia, faz um vídeo curto, pega o celular, diz quem tu é, o que tu faz, né? E eu ficava... eu não conseguia. E aí elas insistiam, faz. E graças a isso, eu estou hoje aqui fazendo um podcast, né? Graças a isso, me instigou a destravar aquilo que eu tinha. Aí eu fui entendendo, né, que eu tinha algumas travas ali que eu precisei trabalhar muito em mim para poder conversar hoje fazer, né, palestras, fazer aqui o podcast, fazer os vídeos, que para mim hoje é muito fácil. Mas isso é uma coisa assim que eu vejo muito em ti até hoje. Essa questão assim de trazer a motivação para as pessoas, inspirando com o que tu faz também. Não é só aquela coisa faz e eu não faço, mas tu também faz. Tu tá ali todo dia fazendo, mostrando e instigando as outras pessoas a fazerem também. Isso eu acho muito legal de ti. Eu precisava trazer isso aqui, que foi algo que lá no meu início da minha caminhada Sim, assim, fez toda a muita diferença. diferença para eu estar aqui hoje, né? E é algo assim que eu sempre me lembro e eu sempre falo dessa história, assim, quando eu trago a minha fala da minha comunicação. Então, gratidão pelo teu servir, né? E agora eu quero que tu comece aí contando um pouquinho o que que é isso que traz hoje essa questão da estratégia personalizada, como é que funciona, como que tu chegou nisso também, né? Como é que foi a tua caminhada até aqui? Que bom, né, te ver comunicadora, né? Eu acho que eu sou, né, uma pisciana, né, sonhadora e analítica ainda, né? Então, o meu perfil, ele vem muito do foco, assim, né? Então, na minha infância, eu tinha muita dificuldade, porque eu sempre fui uma pessoa assim, eu quero isso, eu sempre planejei meu futuro, eu sempre tive foco, e por um momento eu achava que isso era errado, né? Porque não era o padrão da grande maioria, né? Não é algo comum as pessoas serem tão focadas, né? Até eu tinha, assim, um pensamento, assim, dessa construção da Pri, né? Eu lembro, meus avós moravam em Porto Alegre, e eu ia com a mãe de ônibus, e a gente precisava atravessar Borges, assim. E eu atravessava bem agarradinha, assim, na sacola, com medo, assim, naquela multidão. E eu ficava pensando, né? Quem é eu no meio dessa multidão? Quem eu vou ser, né? E até na terapia ela disse, tu pensava isso? Eu falei, eu pensava isso lá com os meus 8 anos de idade, assim. Então eu olhava as pessoas, né? Tipo, um dia eu vou chegar, né? Por isso que eu gosto muito do blazer, assim. Daí eu via, né, ali na rodoviária, as pessoas com blazer. Eu disse, um dia eu vou ter um blazer, eu vou trabalhar viajando, eu vou ser uma empresária. E ali eu fui construindo esse meu mundo, assim. Mas eu sempre fui muito estratégica, né? Eu quero estudar, então eu sempre tive início, meio e fim, né? Isso foi uma coisa sempre muito do meu perfil comportamental. E como a Vanessa falou, e daí eu fui para a parte da administração, porque eu sou super analítica, é o meu perfil comportamental. Só que eu percebi que só sendo analítica eu não iria crescer, porque eu preciso das pessoas, né? E não é só uma estratégia, não é só um negócio, né? Então tem todo um comportamento, tem crenças. Então ali eu fui juntando essa parte analítica com essa Pri mais humanizada que vem dessa sensibilidade da pisciana e fui construindo, né? Então, conforme no meu trabalho, eu comecei assim com consultoria. Então eu chegava, montava estratégia, eu sou uma pessoa muito voltada para resultado, assim. Então, ação a mil, né? Execução. E daí eu começava a perceber, mas por que as pessoas não executam, né? Por que será que é o meu trabalho? E eu sempre fui de me questionar, assim, não gosto de verdades absolutas. Então, se tu disser pra mim, Pri, não pode dessa forma, eu vou achar uma forma que pode, né? Então, esse questionamento, assim, veio construindo e eu disse, não. Então, eu sempre fui considerando, né, hoje, porque não é só um CNPJ, né? Não existe um CNPJ forte com um CPF fraco. E muito dos nossos comportamentos na vida pessoal reflete na nossa empresa. Então, eu estava bem na consultoria mesmo, engessada,
E com a prática eu comecei a perceber que não era somente a estratégia, né? Eu precisava ter as pessoas e também ir mostrando, né? Como a Vanessa falou. Então, hoje tem formas, né? A gente trabalha muito assim, falando um pouco do digital e da comunicação. Por exemplo, comunicação não é o meu perfil mais predominante. Todo mundo me acha super comunicadora, né? Eu tive que também desenvolver. Eu amo falar, né? Só que essa questão do comunicador de chegar, eu já tenho que fazer um esforço maior. Então, a gente começa pelo autoconhecimento, né? Que é a principal ferramenta do planejamento. Então, a primeira coisa que a gente faz, tanto no planejamento pessoal quanto estratégico, é quem eu sou, né? Qual a minha missão, qual a minha visão, onde eu quero chegar, quais são os meus valores. E quando tu começa a identificar esses teus valores, tu começa a ter um motivo para te ter ação. Né? Então, tipo, eu às vezes brinco, né? Eu não gosto, vamos fazer algo motivacional, né? Não, não é motivacional. Tu tem que encontrar um motivo que vai te gerar essa ação, né? Então, por qual motivo eu quero fazer uma atividade física? Por quê? Porque eu quero, né, ter uma... Isso, né? Então, dentro disso e dessa construção, eu fui percebendo, né? E por ser analítica, eu vinha muito de um perfeccionismo, né? De um controle, assim. Então, quando a gente também vem dessa parte, a gente esquece um pouco de viver o presente, porque o planejamento, ele é futuro. Mas tu tem que achar um termo, né? Então, na minha prática e com o dia a dia das empresas, eu fui não, alguma coisa aí tem que estar diferente, né? E foi aonde que eu comecei a ver também, né? Essa teoria aí do design thinking, que é as pessoas no centro sempre, né? Então, não existe antes feito que perfeito. Então, eu trago esse planejamento de uma forma da gente saber onde quer chegar, porém, eu preciso viver o processo, né? Que é a parte mais difícil, porque a gente quer muito resultado. Principalmente hoje aí nessa sociedade imediatista, né? Então, às vezes, o processo é muito mais gostoso do que o resultado, do que o propósito, né? Então, aí eu venho, né, desse controle todo com essa leveza de se permitir, porque o tempo da Simone vai ser diferente do tempo da Vanessa, diferente do tempo da Pri, e também pelo perfil, né? Então a gente precisa ter esse autoconhecimento para estar potencializando a melhor forma de tu ter um planejamento e uma disciplina nos resultados que tu busca, né? Pergunta o seguinte, dentro a sequência que tu encontrou para trazer essa sensibilidade, porque como tu é uma pessoa que tu já tens essa natureza analítica e tu tá sempre busca muito a questão exata das coisas, um olhar mais perfeccionista diante de alguma coisa, né? Porque é da tua natureza, do teu perfil. Como que tu buscou captar essa sensibilidade na pessoa, para quem tu está direcionando o teu trabalho? Como é que tu vai chegar e buscou essa sensibilidade em ti? Que caminho tu fez para acessar isso? Se eu conseguir me fazer expressar. Isso, né? Eu fui testando em mim também. Sim, né? mas o que tu usou em ti para trazer essa sensibilidade? A mais aflorada, né, no caso, para trazer essa leveza também comportamental dentro das tuas questões. Eu vou te dar um exemplo mais fácil, assim. Por exemplo, tu vai fazer uma consultoria comigo, né? Aí tu vai me analisar, né? Fazer todo um perfil e tal, como tu disse, né? Cada uma com o seu perfil. E aí, como que tu vai analisar, vai captar a minha sensibilidade, que ferramentas, que maneira que tu chega, para entender assim, não, mas só um pouquinho, com a Moni, eu não posso ser assim tão incisiva de uma coisa, porque ela vai correr. Ou ela vai de repente, até se melindrar. É essa parte que eu quero que tu traga, entendeu? Sim, normalmente eu faço o perfil comportamental com o cliente, né? Então eu já consigo. Mas eu tenho um feeling, tá? Isso daí teria que ser estudado. É uma sensibilidade. Mas o que acontece? Eu tenho muitas ferramentas, né? Eu uso o meu feeling. Daí tem uma metodologia de trabalho inicial, né? Pra gente fazer um diagnóstico. Só que o que às vezes acontece? Eu começo a aplicar com o cliente e ele começa a não entregar. Aí eu começo a perceber que tem alguma coisa ali. Então, bloqueando. Então eu começo, você quer trocar a ferramenta? E às vezes acaba indo para a parte comportamental. Então, eu tenho dificuldade de cobrar, eu tenho dificuldade de falar, eu tenho esse receio, né? E a gente traz muitas coisas, né? Escassez com dinheiro, problema com, né? Então ali eu consigo, e daí eu digo, o que é bom, o que tu vai fazer pra gente ter esse resultado? Pri, então isso é uma coisa muito personalizada, né? Por isso que eu criei o personal de negócios, porque não é uma receita de bolo. Então eu acabo fazendo
bem direcionado. Então, às vezes as pessoas falam, tem que ter Trello, tem que ter 1001 ferramenta. Não, se eu te der lá um papel e tu escrever e anotar, colar lá no espelho do banheiro, tu vai fazer isso todo dia? Vai. E daí eu consigo transformar isso dentro da essência da pessoa no resultado que ela busca, né? Então fica mais leve. Porque se eu chegar com uma ferramenta pronta, o que vai acontecer? Não vou fazer. E daí tu não tem que ter esse olhar, tipo, o que vai fazer com que a pessoa vai fazer dentro do processo dela, dentro do propósito, dentro da essência, dos valores e do comportamento. Então, o planejamento, ele vai muito além de simplesmente um plano, né? Ele envolve toda uma questão comportamental. Até porque quando a pessoa procura um serviço como o teu, ela já vem com um problema, querendo ou não, né? Ela já vem com uma necessidade de resolver alguma questão que não está desenvolvendo, não está sabendo. Ela é um profissional, uma profissional, no caso, que traz essa dinâmica, esse novo olhar, enfim, as estratégias. É basicamente, eu acho assim, extremamente importante que as pessoas que estão aí sintonizando com a gente também percebam o quanto isso é importante, né? O quanto é um novo olhar, ou buscar ajuda, quando se vê numa tentativa de ser uma empresária, ou ser bem-sucedida, ou ver alguma dinâmica não funcionando na tua empresa. Procure a orientação certa para que tu possa desenvolver as coisas. Aí vem as questões que a Vanessa traz muito, né? Dos bloqueios, aí a pessoa entra num looping de não conseguir, de não fazer, de não resolver, de não ter dinheiro. E na maioria das vezes Eu acho que tem muito essa questão hoje da cobrança, né, Pri? Normalmente, resultado. acho que tanto é um mundo completamente diferente, assim, mas, por exemplo, as mulheres que chegam até mim chegam com uma cobrança. E que chegam até ti, eu acredito que, tanto daí homem e mulher, no caso, também tem essa cobrança, né, do resultado. Eu não tô tendo o resultado que eu queria ter, né? Mas o porquê? Aí é onde tu entra ali com a parte da estratégia, com esse teu olhar aí intuitivo também, para fazer essa análise e ajudar no melhor caminho da pessoa, né? Mas muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho e precisa sim desse profissional junto com a gente, caminhando junto, né? Exato. E sobre as pessoas que chegam na gente, eu também acho que é um pouco parecido contigo, a gente é uma pessoa um pouco mais direta, mais dinâmica, que quer que a pessoa faça. E eu vim de um tratamento muito forte do perfeccionismo. Eu também era perfeccionista e se a Simone chegava no meu atendimento e eu dizia para ela, tu tem que fazer tal coisa para te melhorar, eu queria que ela fizesse tal coisa para melhorar. Então eu ficava naquela cobrança ali, só que era uma cobrança minha, não era ela. Sim. Eu já tinha entregado para ela o que eu podia e ela tinha que seguir dali. Mas eu queria, Simone, tu fez exercício, Simone, tu fez a troca, Simone, quando eu fazia a mentoria, né? Então, eu ficava muito com aquilo ali ainda, né? A gente ainda está em cura, né? Está nesse processo. E aí tu disse que tu já trabalhou um pouco disso contigo também, né? Mas o que tu ainda faz para controlar? Quando tu vê que tu tá indo naquela linha ali da cobrança, do perfeccionismo, como é que tu volta, te centra ali e abre um pouco pra leveza daquilo ali, da situação? Eu acho que pro propósito, né? Então, tipo assim, quando a gente faz esse planejamento, que eu sei os meus valores ali, então, às vezes, eu também ficava nessa ânsia, né? Tem que entregar pro cliente, né? Porque daí eu que estou fazendo a estratégia, eu já sei lá na frente, né? Então, eu fico assim, eu digo, mas às vezes eu ficava pensando, meu Deus, não deve. Aí o cliente, Pri, amei, tive um baita do insight, daí veio assim pro... então tá legal, né? E assim eu fui desenvolvendo, né? Então, ali, como a Vanessa falou, eu venho muito também do mercado masculino, né? E é diferente as formas de trabalho, assim. Então, normalmente, quando os homens procuram, e eles são a grande maioria de liderança, né, às vezes nas empresas... O público é mais... Isso, eles já são mais diretos, né? A gente já acaba ali sendo mais... né? Isso, traz mais algumas questões. Mas eu acho que esse sentido da cobrança, é muito da gente não querer viver o presente, né? Então, a gente que é muito perfeccionista, a gente acaba esquecendo de viver o presente. Então, o planejamento, eu não vejo ele como algo que engessa. E, normalmente, quando eu falo de planejamento, tanto que eu acabei modificando alguns produtos, alguns serviços, porque quando eu falava, uma consultoria, um planejamento, não, né? Parece uma coisa chata, mas não, o planejamento é o que ele vai servir para tudo na vida. Hoje, tu não faz nada sem um planejamento. Né? Então, é para te ter uma vida melhor, né? Então, eu gostaria de ter uma tarde com meu filho, um tempo de qualidade, eu gostaria de tirar uma folga para ter um momento de autocuidado, eu gostaria de poder viajar e a minha empresa estar funcionando, né? Então, a gente começar a largar também, né?
e que tem sim profissionais qualificados que podem estar auxiliando. Então, ali como a Simone falou, normalmente os profissionais vêm com um problema, mas eu percebo hoje também que é um movimento que está bem em alta. Esses empresários que já vieram desse mercado de trabalho assim, no automático, no corre, né, que já não estão mais conseguindo suportar, né, esse modelo de negócio dentro aí, né, de saúde mental, que é algo que está se falando bastante, com esse olhar, né, de olhar assim, eu quero ter um ticket mais alto, eu quero trabalhar um pouco menos, eu quero trabalhar com o que eu gosto, eu quero que eu consiga ter uma fluidez melhor do meu negócio, né? Então, o planejamento, ele é justamente para isso, né? Que tipo de empresa tu quer? E hoje a gente fala assim, mas não é algo fácil, né? Por mais que possa parecer, quem eu sou? Não, muitas pessoas ainda estão nesse processo de se encontrar, muitas pessoas não sabem quais são os seus valores e muitas empresas também nem sabem quais são os próprios valores da empresa. E às vezes nem os objetivos. Nem os objetivos, né? Isso, e daí o que acaba acontecendo? Tu acaba indo no automático e quando tu percebe, tu vai começar ali se conectar com os clientes que têm o mesmo perfil e daí tu começa a trazer essa leveza de uma forma não tão engessada. Então, tipo, hoje o meu trabalho é realizar metas, né? Realizar sonhos, realizar projetos e sim ter uma qualidade de vida, né? Então, os meus valores de vida são trabalho, família, conhecimento e qualidade de vida. Então, para quem me acompanha, são os pilares, né? Eu coloco isso como prioridade, como motivação. Então, quando tá difícil, né? Tipo, a Vanessa passou essa ferramenta para mim, eu não tô conseguindo fazer. Mas daí eu penso, mas o que vai me trazer isso? Vai melhorar minha qualidade de vida, vai ter mais tempo com a minha família, eu vou conseguir prosperar no meu trabalho. Então, isso acaba sendo o meu lugar de força. Né? Então, quando a gente faz um planejamento, a gente precisa encontrar esse lugar de força, porque quando chegar no momento que sempre vai chegar, que vai ser difícil, né? Então, até nós estávamos comentando, tipo, como florescer no caos, né? Planejar quando a gente está motivado é maravilhoso, quando a gente está feliz, quando a gente está bem, quando a vida está fluindo, né? A gente está feliz, a gente grava. Como é que a gente faz tudo isso quando está um caos? Quando não está legal, né? Eu te trazer assim, ó. Quando chega aquele desafio, né? Como tu faz para sair desse desafio, encarar e trazer toda essa trajetória, essa metodologia de novo para dar sequência, no caso? E isso é a base do autoconhecimento, né? Então, tipo, o que me motiva a estar fazendo isso, né? O resultado que eu busco. Então, às vezes a gente também coloca o planejamento como algo muito macro, né? Então, eu quero ter uma casa, eu quero ter milhões, eu quero ter... E às vezes a gente começa pelo macro e isso frustra, né? Então eu sempre digo, eu quero começar a fazer uma atividade física. Começa 30 minutos em uma semana. 4 semanas, fechou. Vai aumentando gradativamente, né? Então, porque a gente sempre quer dar um passo maior do que a perna, né? Então a gente... Então o que a gente quer? A gente quer chegar no último degrau da escada com um passo só. Então, a metodologia que eu uso, então, é mais para quando as coisas não funcionam. Né? Porque é a disciplina ali que vai chegar aquele momento, né? Eu brinco que eu tenho um método que é PDF, tá? Pode depois botar o pi, que é, né, tu ter planejamento, disciplina e foda-se, né? Porque vai chegar o momento, tipo assim, não aguento mais, será que eu vou conseguir? E é esse momento que tu tem que te reconstruir, tipo, respira, falta pouco, né? Então, quando a gente fala, né, para viver o propósito, tem que suportar o processo, então é nesse processo, porque a vida não vai parar. Então, na verdade, o desafio, ele acaba se tornando um aliado no teu... Isso, né? Porque antes eu tinha a ideia, tipo assim... eu vou esperar o momento certo, sim, né? Eu vou esperar que as coisas estejam bem, mas não, é muito tópico, né? Então eu preciso continuar. A vida continua, né? Por mais... seria interessante se eu pudesse parar, resolver o meu problema, né? Pessoal, voltar para o meu negócio. Estou no meu negócio, depois eu vou lá. Não, então o planejamento é justamente isso, para a gente conseguir conciliar e colocar prioridades. Então, se tu tem um objetivo, qual é a prioridade? A minha prioridade é essa. Então, são processos que tu tem que fazer,
que vai te trazer o resultado. Então, tu coloca isso sempre como prioridade, né? E essa questão toda que tu traz, eu acredito que muito mais do que olhar só para a empresa, vai refletir na família, né, nos bons hábitos, no tempo de qualidade da pessoa, porque tu trazendo aquela leveza ali, organizando as coisas, porque às vezes a gente está no meio daquele caos e a gente sozinha não consegue parar a pensar, preciso de alguém, senta comigo, me ajuda. Eu passo por esses momentos e eu tenho minhas parceiras que eu sento aqui comigo e me dá uma ajuda aqui nesse momento. E nisso, quando a gente consegue ter alguém que senta contigo, te diz, te dá aquela clareza, às vezes as coisas assim que tu já tá, mas com aquele turbilhão na tua cabeça tu não consegue organizar, e tu trazendo essa organização vai me trazer o quê? Mais paz, para que eu possa ter mais tempo, ficar mais leve, não me preocupar tanto, estar mais tranquila que as coisas estão andando. Então é muito mais do que só um negócio, né? É pra vida isso tudo, né? Sim, né? Então, às vezes, o que também acontece? A gente tá ali no meio do olho do furacão nos negócios, e uma coisa que realmente dá um impacto grande é a questão financeira, né? Que também é algo que é um tabu, né? Eu vejo empresas, o financeiro sempre é o último, não vamos ver nessa parte assim. E daí o que acontece? Quando tu tá num momento difícil, aí tu não consegue ver uma saída, mas ali tu tem que pensar que estratégia eu vou utilizar, se tem que ser uma estratégia com recurso, uma estratégia sem recurso. E daí tu precisa ter uma estratégia para sair do caos. Né? Eu sempre brinco, mesmo quando a gente cai no poço, a gente precisa saber como a gente vai sair desse poço. Então isso é um planejamento, isso é uma estratégia, né? E uma parte legal também que veio do planejamento foi a maternidade, né? Porque eu, bem analítica, né? Vou ser mãe, né? Vou ser mãe, meu filho vai nascer, com determinados meses ele vai pra escolinha, vou voltar para a minha vida. Não, daí o filho vem pra dizer, ó, o teu planejamento fura, né? E isso é legal porque daí eu comecei a criar cenários, né? Isso é uma boa dica aí pras mamães, né? Que a gente sabe que consegue, é difícil conciliar e eu acho que é um momento também que toda mãe passa, né, entre a carreira e a maternidade, então tudo isso eu passei também e fui construindo no meu método, né, então quando eu atendo mulheres mães, eu sempre digo, isso aqui é a teoria, tá, isso aqui é o que a gente aplica pra mãe, né, e dessa forma a gente vai trabalhando. Então eu comecei a criar cenários, que é o que eu digo pros meus clientes, né, então eu sempre criava assim, o dia que o meu filho colaborava e o dia que ele não colaborava. Então eu sempre tinha dois planos, né? O plano A e o plano B, porque realmente era tipo assim. E isso também foi me trazendo uma leveza que o planejamento também traz. A gente tem coisas no planejamento que são controláveis, que é o meu ambiente interno que depende de mim, né? Então a minha motivação, a minha força, as minhas crenças, o meu autoconhecimento, isso depende de mim desenvolver. Tem as questões externas que não dependem de mim. Então, é o governo, choveu, o filho ficou doente, entre outras coisas que acontecem. Então, pode... Então, dentro... Sair do isso, né? Então a gente trabalha sempre com ambientes, né? Então criar os cenários e o planejamento, ele também ajuda para quando as coisas saem do controle. Então a gente tem essa questão de sempre estar no controle, né? Tem controle de tudo. E o planejamento pode acontecer de tu ter os imprevistos, mas tu vai ter planejado, tu vai ter ali as prioridades, então tu consegue modificar um horário, tu consegue ter uma estratégia diferente, tu consegue ter um rumo. Então isso te traz tomadas de decisões mais assertivas. Então o planejamento não é para tudo ser lindo, maravilhoso e perfeito, mas para ele te ajudar quando as coisas não estão saindo como planejado, mas tu ter uma rota e voltar. Então esse planejamento com essa rota, com essa montanha russa, né, de vida real, vai te trazer um resultado. Então se tu segue essa disciplina, o que tu precisa fazer é bem certeiro esse resultado. Então o planejamento é a leveza de tu poder tomar melhores decisões. E tu pode adaptar essa situação para essa realidade, principalmente a questão da maternidade, que as mulheres muitas vezes não têm ideia. Tipo assim, né? Recebeu o sinalzinho lá de mais positivo, o que fazer, né? Com isso, que toda a minha vida e as pessoas estão ali vivendo um lado profissional, de repente, né? Super bem sucedido. E aí tu vai ter que reformular, reorganizar para poder ser mãe, né? Viver esse momento pleno e ao mesmo tempo ter sucesso, né, e continuar no teu caminho. E aí, essa estratégia tu consegue, eu vi que tu usou muito isso, né, no teu processo,
E isso fez toda a diferença em termos de resultado, no tempo que tu teve com teu filho, que tá tendo ainda, né, disponibilizando com ele. Fala um pouco dessa tua maneira que tu colocou, porque eu tenho certeza que tem muitas mulheres que vão se identificar com esse momento, para que elas possam, de repente, saber que existe sim uma possibilidade de tu desenvolver a tua vida, de ser mãe, né, trazer essa leveza, não entrar no pânico de não dar conta e, ao mesmo tempo, muitas vezes até desenvolver até casos assim de depressão assim pós-parto, que já se ouviu falar muito sobre isso. Dá um exemplo aí pra nós de como tu usou essa tua... Não, eu digo, né, de todos os que eu fiz de autoconhecimento, nenhum foi mais transformador, né, do que a maternidade, né? Ali tu tá no play e é vida real, né? Mas como eu sou uma pessoa muito ativa e eu sempre soube quem eu era, quem eu queria, assim, nesse processo. E eu sempre, em algum momento da minha vida, eu me imaginei mãe, assim. Mas eu sempre amei muito o meu trabalho, né? É o meu lugar de força, né? E hoje a maternidade também. Então, como eu já trabalhava com planejamento, eu percebi que para mim conseguir conciliar, né, a mulher, a profissional, a mãe e conseguir manter os meus sonhos, eu precisava de um plano. Eu precisava que fosse leve, né? E também o planejamento traz essa leveza, porque o que às vezes a gente pensa, né? A gente trabalha, mas tipo, eu posso trabalhar, ter o meu horário de trabalho, eu posso ter o meu momento de mãe e eu posso ter o meu momento de mulher. Então, às vezes a gente quer fazer tudo, eu sempre digo, quem quer fazer tudo ao mesmo tempo não faz nada. Então, essas prioridades foi me dando. Então, e eu construí isso com meu filho de uma maneira muito rica, né? Porque eu digo, aí ele sempre fala, a mamãe ama trabalhar. Então, assim, ó, essa semana a mamãe tá com a agenda muito cheia, então sábado é o nosso dia. Então eu coloco lá na minha agenda, sábado off, e é o momento. Então eu começo a criar tempo de qualidade, né, com o meu filho. Então, e ele perceber, então, que eu também continuo sendo uma mulher, que eu também continuo sendo uma profissional e que eu também continuo sendo uma mãe, né? E vocês planejam isso juntos? Assim, e a gente planeja e faz esse planejamento junto, né? E eu acho que esse sentimento da culpa na mulher, né? A gente não fala tanto dos homens, mas eu acho que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? E olha como isso é fantástico quando a gente constrói. Então, esse ano eu decidi, né? Eu nunca parei a minha carreira, mas eu reduzi, assim. Então, eu fui ali surfando, né? Então, quando eu falo do planejamento, é porque eu também tive um lado ruim, né? Que hoje eu quero que as mães, que as mulheres, que as profissionais, que as empresas tenham diferente, porque eu passei por um processo até chegar assim, estou passando, né? Então, eu tive uma oportunidade de fazer uma experiência de voluntária. E eu tava assim num ápice, né? Tipo, me chamaram, fui selecionada. E ainda eu comentei com a minha mãe, né? Daí eu disse, vou falar. E ela vai, né? Dizer dela. A primeira coisa que ela disse, ela não disse, Pri, que legal, que bom que tu conseguiu. Ela disse, o que tu vai fazer com teu filho? E aquilo me bateu num lugar, assim, porque eu estava nesse processo de ir para essa Pri, né? E eu disse, falei, não, vou deixar, né? Então isso é uma coisa que. E daí, olha que engraçado, quando eu comecei a fazer as malas, né? E ele fez uma cartinha pra mim, sabe? Pra me lembrar dele e tal. E ele disse, mãe, tu adora fazer isso, tu fica tão feliz. E eu vou te dar essa cartinha pra te lembrar de mim. Então, a gente sempre faz algo pra se conectar. E eu sempre digo pra ele, né? Que longe é um lugar que não existe. E eu sempre, quando a gente bota a mão no coração, a gente tá pertinho, né? Então, assim, eu até me emociono porque ele realmente é o meu lugar de força, né? Sim. Então, eu comecei a trazer o planejamento justamente por isso, porque eu amo estar trabalhando, eu amo estar na empresa e eu amo estar com o meu filho. E nada impede que eu não tenha esses dois papéis, né? E claro que é um processo de ter. Então, no meio disso, né, eu digo, quando a gente começa a florescer no caos, a gente tem que ter disciplina nesses momentos que as coisas não vão estar como a gente quer. Então, eu acho que é aí que é o grande desafio e que traz o diferencial, né? E dentro disso eu trago também a corrida, né? Que foi é a minha grande inspiração dos meus projetos e das minhas ideias criativas, porque, né, eu faço maratona, né? Então, eu corro 42 quilômetros.
E para correr 42 quilômetros, a gente tem praticamente 3 meses de treinos, né? E nunca, não é uma maravilha, tá? Quando vocês veem as minhas fotos lá, maravilhosa, cruzando a linha de chegada, é dolorido. Mas a maratona, ela traz assim, então a gente se inscreve empolgada, né? Ah, eu vou correr lá em tal lugar, é meu sonho. Que é normalmente assim que a gente começa os nossos projetos, né? Porque começar, ai, vai dar tudo certo, vai minha empresa, meu sonho, os clientes vão aqui, vão comprar. Então a gente tem essa euforia do início. E aí a gente começa a treinar e começa a cansar, começa a pesar. E daí os clientes já não vêm na loja, e daí o planejamento já não saiu como eu, né? E ali tu começa a gerar todo, mas... E daí nesse meio tu tem que ter uma força, né? Porque por mais que eu treine para uma maratona, quando eu chegar lá nos 30... A gente diz que a maratona começa depois dos 30 quilômetros, né? Mas quando chega no 30, no 37, vai cansar, vai pesar, tá? E ali eu preciso ter um mental para lembrar o motivo que eu estou ali, onde eu quero chegar. Então, não, eu quero concluir os 42. E é tipo como uma fênix, assim, né? A gente nasce, morre e renasce, assim, ressurge com... e esse resultado. Então, eu deixo aqui, né, para os ouvintes isso, né? Façam pequenas coisas que vocês consigam sentir a realização. Porque antes eu era aquela pessoa que eu deixava só pro fim, sabe? Aí o macro, né? Mas daí, fiz toda a festa de aniversário. A vela não funcionou, acabou. Acabou, não quero mais saber, né? Ai, eu organizei todo o meu dia, rasgou minha calça, acabou, né? Acabou, mas não, né? Então, tipo assim, que forma eu consigo pensar, né? Então, eu digo, o planejamento hoje, o diferencial é tu ter esse momento de pensar que às vezes a gente não tem. Esse momento estratégico, né? E inclusive porque às vezes a gente tá numa rotina, né? E teve uma semana que uma cliente desmarcou e eu pensei, eu falei, quer saber, vou nadar. E eu tava meio assim, fui nadar, fui ler um livro, tirei um momento off. Nossa, na sexta-feira eu tava assim, super produtiva. Porque a gente também tem isso. Para eu ser produtiva, eu tenho que estar sempre ocupada. É um momento de pausa que a gente não se permite e precisa, né? Isso. Às vezes tu tá tão naquela coisa de fazer que tu já não tem mais a criatividade, tu não consegue mais passar de onde tu tá, tu fica batendo a cabeça ali na parede, né? Mas se tu der uma pausa, relaxar, meditar, parar um pouquinho, tomar um café com alguém, descontrair, sair daquele ambiente, vai te trazer outra visão, vai dar aquela clareza que tu tava buscando ali, né? E isso é importante dentro do autoconhecimento, né? Então, e também falar sobre isso, porque é importante a pausa, mas dentro do que faz bem pra Vanessa e dentro do que faz bem pra Moni e do que faz pra Pri. Então, às vezes, essas questões de te colocar em rótulos, em padrão, né? Então, eu sempre fui uma pessoa, acho que é por isso que eu gosto do planejamento e dessa flexibilidade. Eu sempre fui uma pessoa colocada em caixas, né? Eu sempre ouvi, tu não é o padrão, essas ideias estão fora, bem coisa de Priscila, tá viajando na maionese, né? E eu sempre nessa questão, por quê? Porque não existe um padrão de planejamento, né? Porque a vida da Simone não é igual à da Vanessa. Então eu tenho que levar uma ferramenta para ela, para te alcançar os resultados conforme tu vai conseguir, né? Então às vezes, e também fica assim, muitas vezes as clientes dizem, existe certo e errado? Eu falei, não existe certo e errado para criatividade. Não existe certo e errado para o teu negócio. Foi tu que criou, né? E hoje a gente percebe muito isso. Empreendedores e empreendedoras com um negócio com baita de um potencial que não se desenvolve não porque o negócio não tem potencial, mas porque não tem uma organização, porque não tem um planejamento, porque não tem essa essência, né? Então, quando a gente fala hoje de essência, é colocar justamente esse diferencial, que não vai ser copiado, que é só o teu produto que vende, que é só o teu serviço que faz. Então, hoje, o maior índice de mortalidade das empresas é falta de planejamento, né? A maioria das empresas fecham até 2 anos. A gente também tem esse momento de só procurar as coisas quando está ruim. Ou só procurar as coisas quando tem um problema. Quando não tem mais o que fazer. E às vezes eu digo assim, Pri, mas por que eu vou investir num planejamento para abrir o meu negócio? Para não botar teu dinheiro fora. Para ver se tu tá atendendo o teu público. Quem é o teu público, o teu nicho? Quem vai comprar? Porque... nas ideias tudo é lindo, né? Então, tipo, embora eu seja pisciana, né? Adoro sonhar, sou super criativa, a estratégia te traz pra realidade, né? Números, resultados.
Então eu consigo, né? Eu acho que o meu diferencial é trazer a essência do negócio, né? Trazer a essência da empresa com o resultado. Uma coisa que eu gosto muito dessa analogia do esporte com a disciplina, né? A gente sabe que quem faz esporte normalmente vai ter a disciplina, porque tu tem que treinar, tu tem que fazer todo dia, repetir, a constância. E eu sou uma pessoa que eu nunca fiz esporte na minha vida. Eu sempre matava a aula de educação física, ficava sentada lá no banquinho no fundo do pátio, escondida do professor. Gente, olha o segredo sendo revelado aqui. Então, nunca joguei nada. Eu sempre andei com todo mundo que fazia esporte. A minha turma era dos esportistas, mas eu ficava só olhando. Eu fazia só arquibancada, torcida, o agito, a organização, mas eu não participava. Então, eu não sei jogar nem ping-pong, não sei jogar nada. E eu comecei a fazer academia muito cedo e eu sempre gostei da academia. Academia eu gosto. Então, pra mim é fácil fazer academia. Mas as outras coisas eu não tenho essa disciplina. E uma coisa que eu quero fazer e que eu tô me inspirando em ti e eu ainda vou fazer contigo é correr. Eu corro um pouquinho na esteira lá, mas eu sempre tive muita dificuldade por não ter o fôlego, nunca ter feito. E aí eu começo a correr um pouquinho. O meu máximo hoje na esteira ele foi 25 minutos ali que eu consigo na esteira, que é bem diferente da rua, né? Mas isso aí eu quero fazer ainda, me inspirando em ti. Eu te vejo todo dia ali, penso, um dia eu vou estar com ela, um dia eu vou estar com ela. E eu quero te trazer um desafio aqui, para trazer para essa mulherada aqui do Pode Florescer, da gente fazer um dia de se encontrar na beira da praia ali e fazer uma caminhada com uma corridinha, alguma coisa assim, para instigar essa mulherada mais devagar no esporte, pra gente poder fazer também. O que tu acha? Eu topo, né? Então, e na realidade a gente acha que a corrida é só correr, né? Mas a gente começa caminhando, né? Caminha, corre, caminha e corre, né? Mas isso, Vanessa, me faz lembrar porque eu sempre fui... o quanto a gente vende rótulos, né? E o quanto isso é importante pra gente construir, né? Quando ali vocês perguntaram quem é essa mulher, assim. Eu sempre fui muito intensa, assim, né? Sempre tive muita inquietação, né? Hoje eu vejo que essa inquietação é essa vontade de viver, porque eu amo viver, eu amo o movimento. E na época eu era também, assim, do esporte zero esquerda, assim. Então eu lembro até hoje, quando eu dividi os times, eu era aquela última que sobrava e ainda fazia assim, daí pra mim eu digo, gente, e daí sempre ouvindo, né? Ai, tu não tem coordenação, ai, tu não serve pro esporte. Então eu fui pra dança, né? Eu dancei 4 anos, dança de rua, fui super recebida. E daí eu sempre gostei disso, assim, né? E quando eu entrei pra corrida... Isso é interessante porque foi um start, né? Eu dava aula, eu fui professora universitária por 7 anos, e era no 3º andar, e eu lembro até hoje, eu subi, eu não consegui dar boa noite para os meus alunos porque eu tava com falta de ar, daí eu pensei assim, pô, tô com 30 anos, né? Eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Então ali, eu também comecei a perceber e trazer esse planejamento também, que eu acho que é algo que tá muito em alta, sobre o envelhecer, né? Sobre quem eu quero ser no futuro. Essa qualidade de vida que eu acho que a gente também muda, né? Eu quero, né, correr uma maratona com 80 anos. É a minha meta, né? E eu brinco que eu treino, né, pra sentar e levantar do vaso sozinha. Também, então eu coloco ali, quando tá muito difícil, eu penso, opa, eu vou precisar disso no futuro, né? Porque o planejamento, às vezes, é a gente fazer, né? O que eu preciso fazer hoje, que vai me trazer esses resultados, né? Então eu venho também dessa, então toda vez que eu passo essa linha de chegada, é muito mais que uma linha de chegada, porque eu disse, que bom que vocês disseram que eu não servia pro esporte, né? Que bom que disseram que eu não ia conseguir, né? Porque muitas coisas vêm, né? Tipo, tu não tem padrão para ser mãe, né? Se tu for mãe, tu não vai conseguir trabalhar. Então, tudo isso também dentro do planejamento, não, eu posso sim, né? Eu posso ser mãe, eu posso ser profissional, eu posso ser atleta, eu posso ter um momento meu de autocuidado e passar isso, porque acho que é muito difícil, principalmente para a mulher, né? E eu me identifico também nisso, porque eu sempre vim de um padrão que nem esse tipo assim de pedir ajuda, né? Eu acho que nós mulheres temos essa dificuldade. Mas eu nunca soube o que era pedir ajuda, porque eu sempre tive que me virar. E dentro disso eu ia criando as minhas estratégias, os meus planos e cheguei onde eu cheguei, né? Mas hoje eu percebo que existe um método, né? Um plano que faz com que isso fique mais leve. E as pessoas não vão querer coisas iguais, né? Eu já tive casos assim, quando a gente vai fazer valores, mas se eu falar que o meu valor mais importante é trabalho,
O que os outros vão pensar? Não é o que os outros vão pensar. Pô, se é importante para mim família, eu vou colocar isso como prioridade. Se é importante qualidade de vida, e isso faz o diferencial dentro do planejamento, né? E me veio muito a reflexão sobre o não, os nãos que tu recebeu acabaram te transformando, né? E então tem muitas mulheres que eu acredito que possam estar aí prestando atenção, nos acompanhando. Eu acredito que é uma inspiração que tu está deixando aqui. Porque as pessoas ouvem mesmo essa coisa da capacidade, do julgamento, de não acharem, de não estarem preparadas, não ter idade. Eu mesmo luto diariamente com relação a isso, porque as mulheres olham assim, né, em função da idade. Mas tu não, de repente não vai conseguir se encaixar dentro de uma nova... Eu estou me desafiando aqui, eu sempre deixo bem claro que é um desafio, né, os meus quase 60 anos, eu estou interagindo com mulheres incríveis de todas as idades, todas estão me recebendo muito bem. E eu sinto que eu tenho muito para entregar dentro da minha vida, da minha história. E essas questões o não, para mim, também nunca foi uma coisa que me bloqueou. Muito pelo contrário, ele sempre me instigou. E é isso que eu queria trazer. Se está ressoando aí em você essa coisa do não, se tu está vivendo uma sequência de nãos, de bloqueios, busque ajuda, entenda que isso inspira. A gente está aqui para trazer um conteúdo que vai te inspirar, que vai te trazer um insight, uma vontade de sair desse momento de bloqueio ou até mesmo de insatisfação. Então fica aí a dica bem clara de que o não é transformador. Né? E assim, ó, a gente tá num papo muito maravilhoso, que eu tenho muito mais coisa para perguntar pra Pri, queria extrair muito mais dela aqui, mas para deixar um gostinho de quero mais, a gente vai encaminhando aqui pro final. E eu quero te perguntar assim, que recado tu tem para deixar aqui de final para essa mulherada que tá assistindo a gente aqui hoje? Eu gosto muito assim, se você pode sonhar, você pode realizar, né? Então eu sou uma pessoa que não tem limites, assim. Eu não acredito nos limites, nos rótulos, né? E se tá difícil hoje, que busque, né? Eu acho que hoje a gente tem toda essa rede de apoio que a gente pode estar buscando nesse sentido, assim. Então, correr atrás dos sonhos, a sua essência, porque eu acho que quando a gente se encontra com a essência, as coisas ficam mais leves, porque vai estar difícil a gente continuar na disciplina, mas a gente tá aqui conectado, né? E quando a gente se conecta com a gente, o processo flui e o propósito chega, né? Então, se pode planejar, pode realizar, né? E eu acho que esse é o grande recado, que todo mundo aí, né, realize, corra atrás dos seus sonhos. Não vai ser fácil, né? Mas com disciplina e planejamento a gente sempre consegue um resultado. Com certeza. Então, gente, eu acho que o recado aí foi incrível. Eu estou muito grata, porque vou me inspirar com certeza, né, motivacional que tu trouxe aqui, de que realmente as mulheres podem fazer a diferença, né, planejem, busquem ajuda se preciso, mas façam o movimento da sua vida acontecer, porque a gente só depende da gente mesmo, né. E já... desculpa, pode falar, amiga. Deixa para nós agora o que tu tá trazendo como teu serviço, onde as pessoas te encontram, como te buscam, teu arroba. Deixa para nós aqui. Meu arroba, então, é @pri com Y, MN, né? Eu estou numa fase, assim, me permitindo, né? Tipo, com planejamento, sem planejamento, mas com planejamento, né? Então, eu trabalho aí com personal de negócios, né? Eu criei um perfil também à parte, mas tá mais no meu pessoal, porque as pessoas gostam ali do pessoal. Então, trabalho forte aí com planejamento estratégico, campanhas estratégicas isoladas também, se tu quer fazer algo, uma Black Friday, um Natal, algo diferenciado. E também tô aí, acompanho, que eu tô planejando aí trazer algo também justamente para essa pausa mais estratégica, assim, um olhar, porque eu vejo muito esse conhecimento, né? Eu sou muito assim, então acho que vocês também estão nesse momento. A gente já fez cursos, a gente já tá... Só que às vezes é só aquele insight, sabe? Só aquele, Pri, aqui, que dá aquela luz, né? Que é aquele empurrão para conseguir, então. Então, estou aí, né, nas redes sociais. Então, é só me achar lá no Pri, no @PriMN, e daí lá já vai aparecer um pouco, é tudo junto misturado, mas eu gosto, essa é a minha... Essa é a Pri, né? Então, se quiser correr junto, como é que faz também? Eu tenho assessoria, né? Como uma boa planejadora, eu também gosto de... Então, eu tenho uma assessoria, né? Mas aí, depois aproveitando para te perguntar, tu pretende mesmo
essa questão da assessoria para mulheres que querem vir a correr? Não, daí eu não tenho qualificação. Aí eu sou consultora de negócios. Mas aí, quem sabe uma coisa assim, ó, lá vem um ensaio. Não, mas eu posso fazer um planejamento aí para quem quer mudar, né? Novos hábitos, ter qualidade de vida, né? E isso, né? Isso acaba trazendo muito também essa mudança de hábitos, né? Então é uma coisa. Totalmente no resultado, né? Sim. Atividade física, né? A gente sabe, né? Em todas essas práticas, né? Quero te agradecer, então. Foi muito bom, muito inspirador. E vai ficar mais uma coisinha aqui pra eu ir atrás dessa corrida que tá me faltando aqui, que é uma das minhas metas. Tá no meu planejamento. Eu vou ajeitar o meu joelho pra estar nessa prática aí. Só que essa prática tá no meu planejamento sem data ainda. Não Sim. vou ter Gente, deixando aqui, ó, planejamento tem que ter data, né? Porque daí a gente se cobra pra alcançar. Tem que ter sempre indicadores. Mais uma dica aí ficou, anotem aí. Mas eu vou correr contigo ainda. Esse é o meu Então tá, objetivo. te aguardar. Gratidão por tu ter vindo aqui, ter trazido tudo isso. Ficou esse gostinho de quero mais. A gente vai poder ter mais outras trocas, outras oportunidades por aqui, que foi muito bom, né? Ficou ótimo, maravilhoso. Eu só agradecer, como já falei antes, muito grato, me inspirou muito. Tenho certeza. Tô com algumas questões do joelho, mas em breve eu vou estar junto aí nessa questão da corrida aí. Mas, gente, assim, ó, muita gratidão. Mais um episódio aí que a gente está trazendo. Já peço para vocês curtirem o vídeo, acompanhem o nosso podcast no Pode Florescer, no Instagram, para saberem direitinho. Todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, vai ao ar os nossos episódios, então fiquem ligados. Aproveitem também, tira um print para quem está assistindo, tira um print da tela, nos marque nas redes sociais, porque vai concorrer no final da temporada a um brinde bem especial. E também quero agradecer as nossas patrocinadoras, né? Porque estamos aqui florindo através dessas mulheres incríveis que acreditaram nesse projeto e a gente só tem a agradecer. Então eu trago aqui a Tayane, nossa psicanalista, terapeuta e consteladora familiar, a Ana Amaral, mentora de empresárias, a Priscila Menezes, que esteve aqui com a gente, personal de negócios, a Ivanise de Andrade, a empresária do setor automotivo, inclusive o episódio dela já está no ar ali no nosso YouTube, Carolina Rolim, que é consultora de imagem, Kellen Rodrigues, contadora especialista em gestão, Raquel Minotti, proprietária do Beauty Hair Clinic, Daisy, empreendedora do ramo PET, da PET das Gurias, a Bárbara, advogada e empresária e dona dessa casinha que nos acolhe. Vai estar no próximo episódio. Olha, já tá dando spoiler aqui. A Paty e a Letícia, da moda íntima e feminina, a Libres das Semijoias. E temos também as nossas apoiadoras, né? Nossas apoiadoras de cabelo, make, unha, todo mundo que tá aqui com a gente também, né? A gente quer se fazer bonita pra estar aqui, né? Com certeza, né? Então tem a Karen, que fez a minha make, a Gabi fez o cabelo, a make da Simone também. Lá no Brush eles fizeram meus cabelos, as nossas unhas também. A Paty e a Lê, que estão nos apoiando aqui com as roupas. Quero agradecer o nosso coffee, o chefe Isaac maravilhoso, né? A Santelmo também, que traz o nosso café, que tão gostoso. Um cafezinho, aí tem umas delícias aí pra degustar depois. Temos o nosso coffee. O apoio de material de vídeo, de foto, temos aqui a agência da Alpiasa, a Fernanda, que fica aqui com a gente. A Andressa também faz parte aqui, retratista. A MS Mídia. E os nossos brindes da Essência da Terra Saboaria, da Lotus Floricultura, que sempre floreia aqui o nosso Pode Florescer. E a Ocre, nossa casinha. E mais uma vez eu quero salientar, porque ainda estão me perguntando se a gente está gravando o podcast numa casa. É na Ocre, que é uma casinha que recebe várias pessoas aqui. Depois a gente vai falando, mostrando mais para vocês também, que quem vem aqui para Capão, quem está aqui em Capão, pode vir trabalhar aqui também. E se você chegou até aqui, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha aí com alguém que precisa ter mais disciplina, precisa ter bons hábitos também. E vem participar com a gente lá no canal do YouTube e também no Instagram para estar acompanhando os spoilers de tudo que a gente está fazendo. E nós esperamos vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada.